Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal, aqueles fãs do 40 mil que já estavam sedentos por mais histórias e com sangue também. Vamos hoje pro próximo livro, da Heresia do Horus, onde nós vamos entrar agora no livro por um autor muito bom chamado Dan Abnett. Próspero queima, os lobos estão soltos, who let the wolves out? Se eu tivesse direitos autorais, eu tocava essa música aqui, mas né, como eu não tenho, paródia pode. Então, meus amigos, vamos agora entrar nesse livro. O livro é grande, mas não é, né, do mesmo tamanho do anterior, e provavelmente em duas partes acho que dá pra fazer. Vamos então direto para a história, depois de uma pequena zoeirinha, porque né, não dá para começar um livro sério sem uma zoeira no início. Quando eu tava procurando a capa desse livro, Próspero Burns, em inglês, aparece em várias línguas, né, porque tem várias traduções, e apareceu em francês, então recomendo muito, se você for comprar esse livro, compre em francês. Próspero Brûlé, Les Loops sont lochés. Parece uma receita de alguma coisa. Famoso Próspero Brûlé. É algo torradinho ali, bem queimado. E Les Loops sont lochés, né, que obviamente em francês quer dizer que Próspero tá queimando porque merece. Claro, porque eu parlez-vous muito francês. E vamos então continuar a história. Já aproveitar que nós estamos aqui na zoeira mesmo nesse momento. Nós estamos, desculpa, tem que falar o português correto caso um dia o pequeno Rogadorn escute. Vamos à palavra do nosso patrocinador. Agradeço a um ouvinte por ter indicado esse patrocinador para mim, mas a sua esposa / namorada não está realizando as tarefas diárias. Por acaso ela pediu para você lavar a louça? Por acaso ela reclama quando você educa ela com a mão? Não, meu amigo. Seus problemas acabaram, porque agora o curso matrimonial das Nações Sagradas do Kenshi está aberto. Mande sua esposa já para a Nação Sagrada, onde ela vai ter um curso de obediência e ela vai voltar pianinha. Não nos responsabilizamos por cicatrizes físicas ou mentais que esse treinamento pode causar. E também, caso sua esposa está acima do peso, não se preocupe, porque no spa de Rebirth ela vai ter uma dieta de muito trabalho e pedras até ela finalmente voltar ao peso ideal. Obrigado, Nação Sagrada, por ensinar a mulher o seu papel. Cara, as Nações Sagradas do Kenshi é engraçado demais, tipo, eles são muito brutais. Bem, mas agora vamos voltar aqui pro 40 mil, que consegue ser ainda pior que a lua de Kenshi. E hoje, né, caso você não percebeu, Próspero Burns é um livro dos Space Wolves, os lobos espaciais. E os Space Wolves nós já vimos que eles vão atacar Próspero, matar todo mundo e mandar o Magnus com a coluna quebrada direto pro olho do terror. Mas nem tudo foi beleza e tudo foi alegria na vida dos Space Wolves. Agora nós vamos ver o que aconteceu por trás dos panos, porque no livro dos Thousand Suns a gente viu, né, a perspectiva do segundo no comando ali do Magnus. Então nós vimos como os Thousand Suns viram as situações que ocorreram e os eventos. Agora nós vamos pro lado oposto. No livro dos Thousand Suns, os Space Wolves são tipo uma avalanche, um desastre, uma coisa que vai vir pra tipo destruir eles e não tem escapatória, eles sabem disso. No livro dos Space Wolves, porém, tu vê que na verdade eles tentaram de várias outras maneiras evitar o negócio e eles realmente só utilizam essa força brutal quando muito necessário, e tu vai entender mais sobre os eventos que ocorreram para levar eles à decisão que Próspero tem que queimar e os Thousand Suns tem que pagar pelos seus pecados. Muito bem, vamos começar no início em Fenris. O primeiro ato desse livro ocorre praticamente todo no planeta de Fenris e
o título desse primeiro parte, o primeiro capítulo, é The Uplander. Uplander é como eles chamam quem não é de Fenris. Fenris é um planeta que tem um linguajar próprio, fortemente baseado no norueguês e no dinamarquês e ali no sueco, suíço, eu sempre confundo os dois, é suíço, é o lá de cima, então, e o finlandês. Então eles têm, né, uma cultura nórdica imensa e eles são baseados em vikings espaciais. Sim, eles são baseados completamente em vikings espaciais, e esses caras aqui, no planeta, é onde ficam as tribos, é um planeta tribal, eles ainda vivem meio que na cultura viking. Cara, como é que os vikings foram pro espaço? Como é que eles foram pra América? Mesma coisa de barco, óbvio, mas no caso é que o povo antigo que veio pra cá, os humanos na época da Federação, tinham uma tecnologia imensa. Porém, depois ali da Era Sombria da tecnologia e que eles perderam contato com o resto da humanidade, Fenris, cara, é um Death World, é um planeta terrível para sobreviver. E sem contato com o resto da humanidade, a tecnologia acabou se perdendo muito e o povo fez o que fez para sobreviver. E em Fenris, dizem as más línguas que não há lobos em Fenris. Esse livro tenta trazer essa frase várias vezes, como se fosse tipo, nossa, que profundo, que coisa imensa, ai, que significante. É tipo no Anéis do Poder, não sei se você já aguentou mais de 5 minutos do Anéis do Poder, eles tentaram empurrar uma frasezinha, tipo como se fosse algo inteligente, ai, o mar tem sempre razão. Cala a boca, que frase idiota. Mesma coisa aqui. Esse não há lobos em Fenris não é tão significativo quanto parece. Por quê? Primeiro, porque há lobos em Fenris? Mas é que não havia lobos em Fenris. Eles foram trazidos pelos humanos e, com as condições horríveis desse planeta, eles acabaram pegando o DNA dos lobos e fizeram uma mistura do DNA do lobo com o DNA humano, adicionando algumas coisas extras para deixar o ser humano mais resistente ao clima frio. E deu certo, a população do planeta acabou, né, sobrevivendo mesmo às condições mais adversas. Então, o que eles fizeram ali de bioengenharia funcionou. Porém, um ser muito, muito adaptável, que é o Leman Russ, quando ele teve contato com a carne nesse planeta, ele acabou mudando o DNA dele e absorvendo essa mutação, e devido a essa alteração na semente genética dele, hoje apenas pessoas que vêm de Fenris, que todas elas têm essa mutação, acabam podendo virar um Space Wolf e aceitando a semente genética do Leman Russ. Detalhe, uma pergunta muito feita aqui no canal é: Lorde, o que acontece se tentar transformar uma menina em um Astarte? A semente genética do Primarca tem que ser compatível com quem tu tá transformando. Então, ou tu tem que ser um humano praticamente zerado de mutações, ou tu tem que ser um humano com uma mutação semelhante ao que ocorreu com o teu Primarca. No caso aqui dos Space Wolves, qualquer pessoa que não é de Fenris, que tenta usar a semente genética, vai recusar a semente e vai começar a ter uma falência de todos os órgãos e morrer. E no caso de meninas, como o Primarca é homem, todas elas vão ser rejeitadas, elas simplesmente morrem no processo, não dá. Então até os meninos também têm uma alta probabilidade de falha, não é toda criança que é transfundida com a semente genética que consegue dar certo. As histórias que a gente vê é dos que conseguiram, mas é bem difícil. Quanto mais velha a pessoa é, mais difícil é de fazer transformação total. E também, quanto mais aberrante é o teu DNA, a não ser que o teu Primarca também tenha mutação, que nem aconteceu aqui em Fenris, não vai dar certo e tu vai morrer no processo, não vale a pena. Então isso o Império já sabe, e eles escolhem apenas pessoas que já têm uma
uma predisposição e uma compatibilidade antes de transformar, porque se tu desperdiçar a semente genética com alguém que morreu, não vale a pena, ele não vai produzir mais semente e tu perdeu aquele super soldado. Muito bem, agora tirando essa pergunta, vamos continuar então. Ok, o livro é em Fenris, é sobre os Space Wolves, o livro conta um monte de coisas interessantes de Fenris, por exemplo, que terra lá tem muito valor e não tem valor nenhum ao mesmo tempo. Por quê? Porque as camadas de gelo se formam e derretem periodicamente, então tu tem um território hoje, amanhã tu pode não ter mais. Com isso, a terra é valiosa no sentido deles usar para pegar recursos. Porém, ela desaparece, a não ser alguns pontos onde é gelo, tipo permafrost, assim, é congelado para sempre. Tem essa alteração grande e é ali que a população humana luta por recursos e espaço. Então é um planeta terrivelmente difícil de viver, uma camada tipo polar muito fria, e os oceanos do planeta são perigosíssimos, com ondas gigantes, com polvos gigantes com tentáculos imensos que provavelmente são derivados dos tiranídeos, uns leviatã enorme que tipo devoram cidades inteiras. Então o lugar é perigoso pra caramba, e desse lugar nós não vamos falar de ninguém que veio dali no momento, nem de um Space Wolf que seria interessante. Na verdade, nós vamos falar de um terráqueo completamente banal, sem graça nenhuma, chamada Casper Anbach Hauser. Eu não vou chamar ele por esse nome completo, eu vou chamar ele de Casper ou Hauser, que é mais fácil. E de onde é que vem esse cara? Esse cara, ele é um historiador terráqueo. Historiador? Então ele é desempregado? Lord, calma. Sim, porém não. Ele tá aqui em Fenris porque ele não sabe, ele não tem ideia do porquê que ele veio pra cá. Na verdade, ele tem uma fobia de cachorro e ele tem medo de lobo. Então, por que ele veio para um planeta onde tem lobos gigantes? Ele começa a se dizer que ele tá vindo aqui para vencer o medo. E ele faz parte de um grupo chamado os Conservator. Os Conservator são pessoas que estão tentando, de uma forma um pouquinho diferente dos mecânicos, de achar a tecnologia perdida da humanidade, e eles estão tentando fazer na política imperial petições e pedidos para que eles tenham mais liberdade em descobrir tecnologias e que os mecânicos não fiquem com todo o monopólio de tecnologia, e tentar de um jeito diferente de apenas fazer no caso, porque os mecânicos, o que eles fazem? Eles fazem uma engenharia reversa. Eles pegam uma coisa e dizem, isso aqui é assim. Por quê? Ou tu tem uma STC que te diz como fazer, ou tu simplesmente não consegue fazer. Eles não querem isso. Eles querem mudar esse processo, e eles querem imaginar assim, esse tanque foi feito utilizando esse motor, mas como é que esse motor foi colocado dentro do tanque? Que tipo de máquina a gente precisou para isso? Que tipo de processo de fabricação? Se a gente fizesse só o motor, daria para usar em outra coisa também? Porque tem outra máquina que usa esse motor, então a gente poderia tirar dessa e botar naquela. O motor é igual, o motor é o mesmo. Então eles estão tentando mudar um pouco o dogma dos mecânicos com uma mudança nessa questão de pesquisa. Pode parecer redundante, pode parecer que eles não entendem exatamente o que eles estão procurando, mas eles ganharam atenção em lugares grandes, e o próprio Malcador, eventualmente, vai defender as ideias dele, e, no caso, não dele, dos Conservator, e botar eles, tipo, em destaque na política imperial. Só que no momento aqui, o grupo dele estava perdendo muito prestígio, muita influência, e eles estavam meio que se tornando parte da administração imperial, e ele imaginou que esse sonho e trabalho da vida dele ia ser meio que perdido. Ele estava um pouquinho decepcionado e triste com isso, uma certa frustração e ansiedade e medo que causa uma certa fraqueza mental. Isso vai ser importante depois. E lembrando que ele veio para Fenris,
ele não sabe exatamente porquê, e ele de vez em quando na cabeça dele, ele escuta uma música, um instrumento tocando meio estranho, e isso vai vir mais pra frente pra fazer sentido, mas no momento, saiba que ele tem alguma coisa esquisita nesse cara. Ele não tá bem normal, ele escuta esse negócio de vez em quando na cabeça dele, e ele não sabe exatamente o porquê que ele veio pra cá. Detalhe, mas um detalhe importante, o nome dele, na verdade, não é Casper Anbachhauser. O nome dele de verdade é Ahmed Ibn Rusta. Porém, ele ganhou esse nome de Casper Hauser quando ele foi adotado. Então ele foi adotado e o nome original dele mudou. Ele sabe que é o nome original dele e ele usa às vezes os dois. Ele veio para Fenris e ele pediu permissão para os Space Wolves para pousar no planeta. Os Space Wolves olharam para o outro e falaram não. E ele não pôde pousar no planeta. O nosso Uplander aqui, o forasteiro, não pôde entrar em Fenris e ele ficou no espaço orbitando Fenris, pedindo de novo para entrar no planeta e fazer uma visita com os Space Wolves. E os Space Wolves, toda vez que ele pedia, mandavam um grandíssimo não. Porém, a última vez que ele mandou um pedido para eles, ele não assinou como Casper Anbachhauser. Ele escreveu o nome dele como Ahmed Ibn Rusta pela primeira vez. E nesse momento, os Space Wolves disseram, desce, tá liberado. E aí, ele desceu, e quando ele desceu, ele feliz da vida, calma, dá uma parada aqui. Antes de falar o que vai acontecer quando ele finalmente recebeu permissão para chegar nesse planeta, eu tenho que falar de onde vem os nomes dela, para te fazer uma noção do que tá acontecendo. De onde vem o nome Casper Hauser? O nome Casper Hauser é uma história ali de 1800 e pouco da Bavária, onde um homem chegou e disse em público assim que ele era Casper Hauser e ele foi criado numa jaula a vida inteira. E aí todo mundo, quê? Aí os jornais escreveram a história dele e ele disse que ele foi criado num porão a vida toda, desde que ele era uma criança. Ele não lembra de nada, ele nunca viu o mundo lá fora, ele ficou num porão toda a vida, e o único contato com alguém que ele teve era um homem que vinha dar comida para ele com uma máscara de ferro, e esse cara da máscara de ferro ensinou para ele a falar e algumas palavras assim básicas e alguns modos na sociedade até ele conseguir fugir. E agora, depois de adulto, ele fugiu e tá pedindo ajuda. E o que é isso? É um mito ali que ocorreu, ele realmente falou isso aí, só que Casper Hauser é um grandíssimo mentiroso, nada a ver essa história dele, bola fora total, e ele contou pra ganhar atenção, ele inventou, se ele era louco, ninguém sabe o porquê o cara inventou essa história, ou se ela realmente é real ou não, mas provavelmente é mentira, com quase certeza é mentira. E aí que vem o nome dele, Casper Hauser. Se tu tem, né, uma questão de literatura, ele seria um mentiroso, uma coisa assim que tu não conhece, um enigma e uma personalidade falsa, alguém que não é, tentando se passar por outra coisa. Quando alguém fala Casper Hauser, é basicamente isso que fica tipo dentro da tua cabeça. Então tu tem que pensar que a pessoa que fala isso é um mentiroso e tá te contando ali tipo uma coisa que é meio que um mistério pra te desvendar. Legal, o autor, como eu disse, é muito bom e o cara tem umas lore profundas da vida real. Então, se tu quer saber, é isso. E agora, o Ahmad Ibn Rusta Isfahaneh, esse cara aqui é, desculpa, né, o meu persa antigo tá meio enferrujado, ó. Ele era um historiador árabe de origem ali na Pérsia e ele trabalhou para o califado da Abissida. O califado Abissida, nessa época, tinha esse território que eu trouxe no mapa aqui. Ele viveu no século X, depois do ano Dominé, ou seja, do nascimento de Cristo, né? Então, né, só aqui mostrando quem é que tá certo, quem tem o calendário, ó. Mas no caso, ele escreveu
histórias sobre a Europa cristã. Ele viajou por vários países na Europa e ele registrou que ele viajou numa forma meio cômica. Ele fazia umas piadinhas, ele chamava tipo os europeus de um povo bárbaro que não tomava banho, que não é mentira. Ele escreveu também algumas histórias tipo, de um rei que ele conheceu, e aí o rei, segunda-feira, rezava com os cristãos, na terça ele rezava com os judeus, e na quarta ele rezava com os islamitas. E por quê? Ele perguntou para ele por que isso, e aí o rei falou, é que todos eles me dizem que eles descobriram a fé verdadeira, e que se tu seguir essa fé tu vai pro céu, então eu vou seguir as três, e quem tá certo, eu vou pro céu. Zoeira, né? Tipo, o cara fazia umas piadinhas no meio das histórias, mas ele é um historiador e por isso ele foi chamado, porque os Space Wolves ficaram interessados no nome dele como um contador de histórias, e isso também é importante, e o livro traz muito, cara, é um monte de referencinha legal, de umas coisas que se conectam, se tu gosta, assim, tipo, de um livro muito bem feito, aliás, esse autor é um dos melhores do 40 mil, porque ele é um cara muito letrado. Um detalhe interessante que eu, quando eu tava pesquisando mais sobre o livro para trazer para vocês, o livro foi atrasado porque ele foi diagnosticado com epilepsia, o autor, e aí ele acabou, tipo, tendo que ir pro hospital e começar o tratamento, e aí ele atrasou o livro. Então esse livro demorou para ser lançado por causa disso, né? Quanto mais você sabe. Mas agora vamos continuar. O nosso amigo Caspar Hauser está descendo para o planeta na sua navezinha espacial quando de repente uma defesa antiaérea abre fogo e atira na nave dele. A nave perde o controle e começa a rodar assim para cair no chão. Felizmente ela era equipada com uma cápsula de fuga. Ele entrou na cápsula de fuga, ativou o modo emergência e caiu do céu. Nesse cair do céu, ele caiu numa bola de fogo. Os locais do planeta de Fenris viram aquela bola de fogo caindo do céu e eles falaram, não, por quê? Mau presságio, isso aí, essa estrela caindo aí, é tudo que é de ruim, é morte, destruição, praga, tudo que é ruim junto numa coisa só. Todos os maus presságios era aquilo ali, e o desgraçado caiu no território de uma tribo, a tribo Ascomani. E quando, né, no caso cultura local, quando tem um mau presságio ou um bom presságio, tu não pode recusar isso aí. Porque não importa se é do bem ou do mal, se tu recusar é pior. Então tu tem que aceitar o negócio e meio que aceitar tipo a punição ou a bondade que vai vir pra ti daquele tipo de sinal divino. Não divino tipo de uma divindade, mas divino tipo do destino. Então eles sabiam que tipo alguma coisa muito ruim ia acontecer, e aconteceu. Quando ele caiu ali na tribo dos Ascomani, eles decidiram levar ele pra longe, pra não deixar ele ali, tipo... Imagina assim, cara, que cai, tipo, uma pessoa que vai trazer, tipo, o fim do mundo. Não ele vai trazer o fim do mundo, mas a culpa é dele. Então, tu quer deixar esse cara o mais longe possível da tua família, dos teus entes queridos, né? É isso que eles decidiram fazer. Eles botaram ele num trenó especial que eles têm ali, que é uma espécie de tecnologia um pouquinho... É meio que uma mistura de barco com um trenó avançado que quebra o gelo. E esse trenó é movido a vento e começou a vir uma gigantesca tempestade. Porra, Caspian, tu nem chegou no planeta e já vem uma tempestade gigante atrás de ti. Esse cara traz azar, esse cara traz muito azar. Então eles querem se livrar dele, mas eles não podem matar ele porque ia ser pior. Então eles botaram ele no trenó e eles começaram a fugir com ele. Nesse momento, uma tribo rival ataca eles, e essa tribo rival, acho que é Bolt o nome dela, mas não tem muita relevância o nome dessa tribo, vai atacar esses caras nessa fuga.
E ocorre uma briga ali de trenós no gelo em alta velocidade no meio de uma tempestade. Uma das cenas mais legais que tem é tipo eles fugindo, tipo um vendaval e o vento puxando os barcos pra cima, eles se matando, atirando um no outro com machados, tentando um derrubar o outro. Um dos 4 que foram junto com o Caspenhausen é atingido e morto ali nessa perseguição, e quando o barco deles acaba caindo e quebrando, um outro é morto nessa queda, ficando apenas 2 guerreiros Ascomane para defender o Caspian ali que tá no chão. E aí ele é cercado pelos inimigos ali daquela tribo dos Bolt, e eles começam a vir para matar eles, mas os guerreiros do Ascomane não vão parar e deixar ele morrer, porque se ele morrer vai ser pior para eles, né? Então eles começam a lutar ali pelos tribo deles e pro tipo o destino do futuro da tribo. E aí nesse momento um deles é ferido fatalmente, o outro é só ferido, e do nada um Space Wolf aparece e salva eles. Ele mata vários dos inimigos, tipo, ele massacra basicamente os inimigos, e ele protege o Caspian e os 2 guerreiros que estavam lutando com ele. O Space Wolf chega pro Caspian que tá ali caído no chão, e o Caspian tá usando um aparelhinho no ouvido que traduz a língua local, e aí ele fala quem é você, e o cara fala, eu sou o urso. Ele fala, seu nome é urso? E aí o Space Wolf simplesmente levanta os ombros, tipo, E aí ele fala pra ele, desculpa, foi mal, eu te derrubei, é porque ninguém me avisou. Eles não avisaram, cara, que era permitido ele descer. Eles só não avisaram um dos soldados que estava na defesa antiaérea que uma nave podia pousar no planeta. O que é de errado nisso? O que pode dar errado? Tudo isso aqui aconteceu porque o urso não foi informado do que estava ocorrendo, e aí, né, ele se sentiu meio mal por ter derrubado ele, e ele veio salvar ele. Então, agora ele estava salvo, e aí o Caspian fala, me esquece, ajuda os 2 que estão aqui que eles estão feridos, protege eles, e aí, no caso, o urso vai lá, pega os caras feridos, bota eles tudo num trenó dele e vão levar eles agora para ser tratados. Os 4 estão embarcando e indo para um lugar que o Caspian não sabe onde é que é, e aí o Caspian ainda tá bem, apesar de estar ferido, ele não tá gravemente ferido, e ele tem um olho mecânico, tipo um implante ocular. E quem é esse cara ali que se chama de urso? Caso você não pegou a referência também, né? Porque esse autor é legal por causa disso. Ele bota as referências, mas tu tem que se ligar o que é. É o Bjorn the Fell-Handed. O Bjorn, ele tipo é urso na língua ali finlandesa. Ele é o mais velho Space Wolf que tá vivo até hoje, no milênio 41. Esse cara hoje é um Dreadnought, então, né, vivo é uma palavra forte, mas ele ainda pertence aos Space Wolves, mantém a sua sanidade, e ele tava presente aqui desde o início. Então, quando ele fala que ele é o urso por causa do tradutor automático eletrônico no ouvido dela, ele na verdade é o Bjorn. Então agora o Bjorn tá levando ele embora, e quando ele vê que ele tem aquele olho mecânico, ele pega o olho mecânico e delicadamente arranca com a mão. Então, tipo, imagina tu ter uma prótese, tipo, uma prótese no quadril ou no joelho, e o cara enfiar a mão e arrancar ela seco, sem anestesia, sem nada, sem nem te dar uma bebidinha pra te tomar ali pra ficar meio drogue. Não, ele só enfiou a mão no olho dela e puxou aquele implante eletrônico. Mas peraí, Lorde, pra enxergar a gente não precisa uma conexão com o cérebro? Sim. Então peraí, isso aí não vai até a cabeça? Sim. Ele só arrancou? É. O que aconteceu com o Caspian? Ele desmaiou e ficou em coma, obviamente. Ele tipo arrancou um pedaço do rosto dela e jogou fora depois de destruir aquele implante mecânico estranho. Por quê? Os Space Wolves não são muito chegados em implantes eletrônicos, mas tem uma certa diferença entre não ser muito chegado e tu arrancar e esmagar o negócio com a mão. Então, né? Porra, Bjorn não precisava disso aí, e agora o Caspian entrou em coma. Beleza, o que vem depois? O Caspian acorda esquisito, tem alguma coisa errada com ele. É ele, mas ele tá esquisito.
Ele olha pra mão, assim, e ele tá enorme de grande. Tipo, o cara parece que usou bomba. Ele tá muito, muito, muito mais forte e musculoso que ele era antes. E o olho dele não é mais aquele olho eletrônico que ele tinha antes. Na verdade, ele tem um olho estranho, meio que parece biológico, mas é implantado, não é, tipo, natural. E depois isso vai ser explicado, mas eles botaram nele um olho de lobo, não de lobo tipo do bicho, é uma espécie de transplante que eles fazem aqui, que os Space Wolves botam, que é mais pro natural para eles, mas é um olho aumentado, ele consegue ver no escuro e tem várias habilidades, então um olho extra é melhorado, sem ser aquele negócio tecnológico babaca que ele tinha botado antes. E ok, ele acorda ali meio que assustado, e aí tem um pessoal ali cuidando dele, ele cai na porrada com o pessoal, derruba todo mundo, e ele olha e percebe que é tipo as enfermeiras, ele dane-se, e ele sai correndo. Quando ele se depara com o Space Wolf, aí contra o Space Wolf ele diz, não, agora eu me rendo, e aí o Space Wolf fala numa língua que ele não conheceria, e ele entende. O Space Wolf tá falando nas línguas dele. Por quê? Os Space Wolves têm dois linguajares próprios. Um é tipo que eles usam entre si quando tá tudo tranquilo, e um é que eles usam na batalha. Porque eles têm essas línguas diferentes para ser mais difícil do inimigo entender o que tá acontecendo. Tipo, imagina se o inimigo tá escutando a tua comunicação e tu diz, bora rushar B. Ele sabe que tu vai B. Agora, se tu diz umas coisas esquisitas, o cara diz, o que eles estão falando quando tu vê que tá na B? Então, muito bom essa tática, quando o inimigo tá te telando ou escutando a tua conversa, né? E pode ser uma coisa pessoal do CS que tu quer conversar com a gente? Não, mas no caso, tem alguns amiguinhos que não são seus amigos e que ficam roubando, olhando onde é que tu tá no mapa, pela tela do computador na Lan House. Não quero apontar nomes, mas estou apontando nomes. Maldito Murtrix. Bem, vamos continuar, meus amigos, para entender o que está acontecendo. O Casper, então, conversa com o Space Wolf, porque com as enfermeiras ele é um machão, né? Mas contra um cara maior que tu, aí ele baixou o rabinho, ó, e ficou bem quietinho. E aí o Space Wolf leva ele pro comandante ali do regimento, ó, onde ele descobre que passaram-se 19 anos, mas não é 19 anos terrestres, são 19 anos de Fenris, que vale menos do que o terrestre, porque é ano de cachorro, porque o planeta de Fenris tem uma rotação ao redor do Sol mais rápida, por isso, não é porque, né, é referência a ano de cachorro. Não falamos a palavra com C, perto dos Space Wolves, eles ficam sensíveis com isso aí. Mas no caso, ele foi levado agora, vocês devem se lembrar dele, do livro dos Thousand Suns, o capitão Umlori Skarsgård Sun. Então o Skarsgård Sun, que a gente já viu e que eu odeio pronunciar o nome dele, mas é engraçado e faz cosquinha na língua, e duvido tu falar rápido 3 vezes, Skarsgård Sun. E junto com ele, o Rune Priest. O Rune Priest seria o bibliotecário dos Space Wolves, mas eles não dizem que ele é um bibliotecário, é totalmente diferente, apesar de ser igual. O Otani Weirdmake, e o Otani Weirdmake, ele tá ali junto com o Skarsgård Sun, e aí o nosso Caspenhausen é trazido para falar com eles, aí ele olha para eles e eles explicam para ele o que aconteceu, que eles acharam ele quase morto depois que o urso arrancou o olho dele, e agora não se preocupe, nós te reconstruímos melhor, mais forte, mais rápido, nós temos a tecnologia, a medicina moderna futurística conseguiu, então agora você é um humano melhorado. E ele falou, legal, beleza, e o meu olho, eles falaram e explicaram pra ele que os apotecários da legião botaram nele o olho de lobo ali, que permite que ele veja no escuro e não mais use aquela tecnologia perigosa que é o olho eletrônico que ele tinha antes. Beleza, tá? Não se perdeu nada, tá tudo certo. E aí ele percebe que passaram uns 16, 17 anos terrestres, mas tudo bem, podia ser pior, podia ser 19. E mesmo ele estando mais velho, ele se sente no auge da forma física por causa dos melhoramentos que eles fizeram nele. E aí ele
Aí, no caso, o Skarsgård pergunta pra ele por que ele tá entendendo o que ele tá falando e se ele conhecia já a linguagem de Fenris. E aí ele fala: não, eu não estudei nada sobre Fenris, eu nem sabia que vocês tinham uma linguagem própria. Na verdade, eu não trouxe nem roupa pra frio. Então, né, esse cara veio bem despreparado. Pense num grandíssimo idiota que veio pra cá sem saber nada do planeta. Ele não sabia a língua local, ele não sabia, tipo, que tinha lobo em todo lugar, ele tem medo de lobo. Ele não sabia que o planeta era frio. Então, por que tu veio pra Fenris? Eles perguntam pra ele, e ele diz: é que eu queria vencer o meu medo de lobo. Ele se olha: que coisa idiota, tu veio pra um planeta que tu não conhece nada pra conviver com lobos? Não existe lobos em Fenris. Eles ficam pressionando essa frase várias vezes, mas aí, tipo, é uma desculpa bem esfarrapada e tá todo mundo suspeitando muito dele. No caso, ele pergunta, tipo, se eles fizeram alguma coisa além do olho com o corpo dele, com a mente, porque agora ele tá entendendo perfeitamente a língua delas, coisa que antes ele não fazia. E aí, o Weirdmake, que é o Rony Priest, garante que eles não fizeram nada com a mente dele, então não foram os Space Wolves que mexeram na mente dele. Como é que esse cara aprendeu essas línguas? Do nada. Que coisa estranha, que coisa esquisita. Tem algo muito errado com esse estranho Uplander que veio pra nós. E no caso, o Casper, durante esse período que ele ficou em coma, ele teve alguns flashbacks. Os flashbacks ali é mais pra te entender, tipo, a história dele, que ele foi adotado, que ele mudou de nome, essas coisas. E ele teve contato uma vez com outros Space Marines. Quando isso? Por fazer parte de um processo de historiadores num pequeno país, acho que é no local que hoje seria a Europa. O Imperador, depois de conquistar o planeta Terra, vários pequenos pontos assim de certa independência ficaram independentes, entre aspas. Como assim? É que eles eram irrelevantes. Tipo, quando o Imperador dominou a Terra, todos os maiores países e maiores forças foram derrotadas. Não eram bem países, né? Territórios dominados por senhores de guerra foram conquistados pelo Imperador. E os pequenos e meio que relevantes, o Imperador deu a eles prazos e várias cortesias diplomáticas para eles se entregarem sem nenhuma resistência. E teve um país específico que o Imperador deu 150 anos para eles integrarem ao Império. Porém, os 150 anos passaram e a elite local e os governantes locais não quiseram abrir mão dos seus privilégios e controle, então eles se recusaram e tentaram enrolar o Império tempo demais. 150 anos foi permitido para eles para fazer uma transferência gradual e virar a administração imperial, mas eles simplesmente se recusaram a soltar suas regalias. Nesse momento, o Imperador foi lá e mandou os Astarte, matando todo mundo no processo. Depois de ter dizimado os governantes e os míseros exércitos que tinha nessa região, tipo, foi absurdo, foi um atropelamento, não tiveram nem chance. Eles mandaram um número enorme de médicos, enfermeiras, assistência humanitária, construtores, para começar a reconstruir tudo e dar à população local as melhores condições de vida possível. O Imperador tinha uma guerra contra os líderes locais, não contra o povo. Não tinha um motivo para o povo aqui ser feito de exemplo. Eles estavam, à mercê de um governo autoritário e cruel. Imagina só, ainda bem que isso não acontece na vida real. Mas no caso, agora o Imperador dominou a lei e ele queria manter a cultura e tudo que já foi produzido por aquele povo. E ele mandou os conservadores, no caso que conseguiram, ir para lá para fazer análise histórica do local. Quando Casper Hausen e um amigo dele entraram em uma tumba, eles estavam pesquisando um negócio chamado o Olho de Horus.
ele chamou a atenção porque nessa tumba tinha umas coisas estranhas e duas estátuas protegendo a entrada. Eles começaram a mal e porcamente estudar o que tinha ali, quando de repente soldados da Solar Auxilia, que seria o antigo exército imperial, entrou ali e pediu para eles se retirarem. Logo depois da Solar Auxilia chegaram os Thousand Suns. Alguns soldados dos Thousand Suns entraram ali e começaram a dar uma olhada naquela desculpa, é que eu me confundi, desculpa, é tarde, naquela tumba, e eles olharam para esses historiadores que estavam ali e eles começaram a perguntar para eles algumas coisas. Uma das coisas que eles perguntaram é o que eles estavam fazendo aqui. E aí o Casper respondeu: eu estava aqui investigando sobre o olho de Horus. Nesse momento, os Thousand Suns ficaram curiosos e perguntaram como é que você se chama. E ele falou: meu nome é Casperhausen. Quando ele falou isso, o Thousand Sun olhou para ele e falou: isso é uma espécie de brincadeira? Por quê? Porque os Thousand Suns são muito letrados, eles têm uma cultura bibliográfica imensa, então eles sabem que quando alguém fala Casperhausen, ele tá dizendo que ele é um mentiroso e uma identidade falsa. Então, tu tá me dizendo que tu é um mentiroso, não adianta. E eles ficaram meio curiosos nisso aí, e aí o flashback meio que vai pra frente, mas é só pra te entender que ele já teve contato com os Thousand Suns, e ele chamou a atenção de um soldado dos Thousand Suns, e ele conversou com ele, passou algumas informações, e essa memória dela tá meio borrada. Ele não consegue acessar ela por completo. Bem, agora que ele voltou, os Space Wolves explicam o porquê que eles querem ele ali, e aí começa a segunda parte do livro, Os Contos do Lobo. O nosso Casper é levado como um Skald. Um Skald seria um contador de história. Sabe como nas tribos antigas tinha o xamã ou a pessoa de mais idade que contava a tradição oral, a história daquela tribo. Há tanto tempo atrás tinha um rei tal que dominou tal terra. Há tanto tempo atrás tinha um grande herói que derrubou 5 homens em combate. E essas histórias tribal. Há tanto tempo atrás teve não sei quem que salvou o gado da tribo e evitou uma fome imensa. Ele vai contando as histórias dos heróis e as lendas da tribo. Isso seria um Skald. E o Skald que foi convidado aqui foi o nosso Casper. Porque ele é o herói do livro. Não é que é o herói, mas é que o livro é contado na perspectiva dele. Então os Space Wolves trazem ele aqui e deixam ele bem perto. Os Space Wolves estão com uma suspeita enorme de que tem algo muito errado com esse cara, mas sabe aquele ditado que tu mantém os inimigos ainda mais próximos que os amigos? Pois é, eles queriam manter ele sob vigia completa. E que lugar melhor para botar ela do que do lado dos teus super soldados? Então agora ele foi colocado com a terceira companhia, e nessa terceira companhia ele iria fazer parte de contar as histórias dele. E aí, junto com essa companhia, ele foi levado para um planeta onde os Space Wolves estavam em guerra contra um mini império chamado Olamic Quietude. E os Olamic Quietude, eles já foram humanos, porém, eles acabaram fazendo algumas coisas que a gente considera não natural. Eles mudaram o DNA delas, associando DNA alienígena. Além de associar DNA alienígena, esses desgraçados fizeram o seu corpo mais máquina do que orgânico. Então eles são quase que um ciborgue, com um mutante e um ciborgue ao mesmo tempo, coisa que os puritanos imperiais não aceitam, e os Space Wolves muito menos. Vendo isso aí, era claro que eles tinham que ser aniquilados, não tenha dúvida. E a guarda não conseguiu, a Solar Auxilia não conseguiu sozinha lidar com esse problema, e aí eles chamaram ajuda, e os Space Wolves responderam ao chamado. Quando os Space Wolves chegaram ali na reunião inicial para conversar com os comandantes da guarda,
pense num pessoal grosso, babaca. Os Space Wolves falaram: vocês são umas falhas, uns inúteis. Entreguem todas as suas forças pra mim, que eu sei fazer uso melhor do que vocês, seu bando de carne mole inútil. E aí, os comandantes imperiais, sem poder fazer nada, entregaram as forças pra eles. E aí, o comandante dos Space Wolves falou: obrigado por nada, pega de volta, eu não quero esses bandos de inútil, os meus homens podem resolver isso sozinhos, do contrário de vocês. E os lobos começaram tudo. Os Space Wolves são uns babaca. Todo mundo, tipo, odiava eles ali. E a Solar Auxilia, tipo, cada um queria bater neles. Só que o Space Wolf é bem maior que um homem normal, então, né, tipo, tu não vai enfrentar o cara na porrada. Porém, o Casper, ele não é tão grande assim. E aí, uns guardas se juntaram e foram ensinar pra ele uma lição e encher ele de porrada. E aí ele descobriu que os melhoramentos que os Space Wolves fizeram nele realmente são bem bons, porque ele conseguiu se defender de um monte de soldados imperiais que vieram pra ensinar ele uma lição de humildade na base do soco. E é como deveria ser. E aí ele se defende e consegue derrubar os 5. Então, parabéns pra ele. O cara conseguiu vencer aqui uma batalha completamente, tipo, com covardia, que os caras estavam com um número bem maior que ele. E agora, depois de ter vencido e humilhado a guarda mais uma vez, os Space Wolves iriam resolver o pepino que tinha nesse planeta. Qual era o problema? Esses Olame Ketud, eles utilizavam essas tecnologias avançadas e eles faziam meio que uma espécie de super soldados deles próprios. Não era, claro, nenhum Astarte, mas ele era mais máquina do que homem. Então esses ciborgues, eles tinham uma capacidade de luta muito grande e eles não precisavam, tipo, comer, beber água, parar pra ir no banheiro, então nem dormir direito. Então os caras lutavam direto, além de que eles tinham uma tecnologia muito boa. As armas desses Olame Ketud conseguiam quebrar até a armadura de energia, e eles tinham um escudo muito resistente, e eles tinham tecnologia até para alterar o clima. Quando o Império estava cercando o planeta deles, eles modificaram o clima e aumentaram as camadas de gelo polar, criando uma camada de gelo permanente em cima das suas cidades principais, utilizando uma tecnologia de escudo para impedir que o gelo entrasse, né? Como isso, Lorde? Que espécie de tecnologia mágica é essa aí? Quando uma tecnologia é muito avançada, ela é bem difícil de distinguir de magia, mas no caso aqui os Space Wolves tinham que quebrar esse gelo e esse escudo ao mesmo tempo. Como eles fizeram isso? Muito simples. Existia uma estação espacial desse povo aí dos Olame Ketud que não tinha ninguém, completamente vazia, mas era uma estação gigante. Eles botaram os foguetes na estação e soltaram ela em cima dessa camada de gelo dos escudos deles, destruindo aquilo ali e abrindo uma porta de entrada para os Space Wolves. E depois que os Space Wolves estão lá dentro, acabou, não tem nem chance. Então eles começaram a encher de soldados lá dentro da brecha e começar a se expandir, causando várias frontes diferentes para o inimigo e dominando mais e mais terreno e destruindo as cidades e as defesas inimigas. Nesse momento, o Casper foi enviado para o planeta junto com um esquadrão da terceira companhia e, seria inteligente mandar um civil pro meio da batalha? Não, mas se ele morrer também os Space Wolves não se importam muito com ele. E ele queria ver as histórias e estar junto com eles, então beleza, tu vai ver a gente em ação. Isso aqui tudo foi antes de dar a ordem dos relembradores. Então o Casper, teoricamente, é o primeiro relembrador, entendeu? Porque, tipo, ele tava aqui antes do Imperador dar a ordem de botar humanos normais nas legiões para fazer o registro das histórias e dos feitos dos soldados das legiões. Então o Casper veio antes disso e ele tava aqui testando esse conceito de relembrador e acredito que ele estava bem arrependido de ter ido para Fenris em primeiro lugar. Chegando lá embaixo, tu
tudo dá errado. E a cápsula dele ali de saída acaba saindo num lugar muito longe de onde devia, e o inimigo tá espalhado em todos os pontos, e os Space Wolves conseguiram, quebrar as formações inimigas, mas tem inimigos em vários lugares, e o Casper acaba, enfrentando inimigos, desses super soldados que tem ali. Felizmente pra ele, um Rune Priest da terceira companhia aparece e luta com esses monstrões. Ele acaba conseguindo derrotar os monstrão gigante. Porém, ele é ferido gravemente, o Rune Priest no caso, e ele tá morrendo, e o Casper aí chega no Rune Priest que tá morrendo depois de ter derrotado os atacantes dele, e ele fala: você não pode morrer, eu vou ficar aqui sozinho, e ele fala: Casper, venha mais perto. Aí gosto de sangue na cara dele, mais perto. Aí gosto mais sangue. E aí ele encosta a cabeça um no outro, e ele brilha o olho, e o Casper começa a ter um monte de flashback, e ele começa a ver umas coisas da história dele, ele começa a ver uma imagem dele, desse Rune Priest, sendo atacado por uns monstros de Fenris, e aí vem um lobo, todo preto, e ele luta contra esse monstro e vence. E aí o Rune Priest explica pra ele: esse aí era o Bron. O Bron era aquele que lutou por ti lá no planeta de Fenris e que morreu te defendendo. Ele reencarnou em espírito como um lobo e ele continua te protegendo. Casper, você deve entender que nós vivemos num mundo de magia. E aí o Casper fica magia existe? Ele diz: sim, magia existe, animal, a gente tem navegador, você já devia saber disso. Mas no caso, eles têm umas conversas ali, algumas coisas meio profundas, outros de lore, mas é meio que uma viagem isso aqui, uma alucinação. E aí quando o Casper volta a ser, ele percebe que o Rune Priest tá morto. Quando ele é encontrado, ele descobre que o Rune Priest, na verdade, já estava morto há 12 minutos, e mesmo assim ele continuava falando com ele pela mente. Ele tava mandando umas mensagens pra ele, meio que sinais de aviso, mas é difícil tu interpretar essas coisas. Claro, acredito que tu lê o livro, tu talvez tenha uma interpretação diferente da minha, mas eu não entendi muito bem, e eu não gosto dessas viagens de sonho aqui, eu acho meio esquisito. Mas no caso, pode ter alguma mensagem ali embutida, mas vamos pro que interessa, que é o que aconteceu. E no caso agora, ele foi salvo, o Rune Priest infelizmente morreu, foi eleito um novo Rune Priest para a terceira companhia, e eventualmente aquele grupo de ex-humanos que fizeram ali o uso de DNA alienígena e mutações biônicas foram destruídos pelos Space Wolves. O que era aquela plataforma que os Space Wolves jogaram no planeta? Era um relicário, era um local onde esses alienígenas, porque não são mais humanos, guardavam todas as informações, sobre a cultura, sobre os livros, sobre a arte, sobre a história delas. E os Space Wolves meio que destruíram essa cápsula, para prosperidade. O Império, mesmo sendo tecnologia alienígena, ia querer dar uma olhadinha. Por quê? Porque esses caras já foram humanos uma vez, então talvez tenha alguma coisa de útil para a humanidade nisso aí, ou pelo menos um aviso de como não ser. Mas os Space Wolves destruíram tudo, então não tem mais como tu resgatar nenhum conhecimento daquele povo. Lamentável. E as armas deles eram muito efetivas, tanto que no livro tem alguns Space Wolves que utilizam as armas deles pra zoar ali com o inimigo, matar o cara com a própria arma, e os escudos deles eram ótimos e adaptativos, então os Space Wolves tiveram que trocar de arma, porque o escudo adaptava pro bolter, aí eles usaram as armas do inimigo, o escudo começou a se adaptar pra arma do inimigo, e eles voltaram a usar os bolter depois, então legal, interessante, tem uns escudos tecnológicos fodão desses monstros aí. Então, umas coisas a mais. Esse livro tem bastante ação e umas cenas legais. É bom. É mais história e de Fenris, do povo de Fenris, mas tem umas cenas de ação bem boas. Ok, agora, depois que acabou a batalha ali, o Casper, ele vai fazer uma homenagem ao Rune Priest que morreu. Ele faz ali várias palavras, ele conta história, ele faz uma homenagem para todo mundo que morreu na luta. E o comandante da terceira companhia, Ogvai Helmscroll e o One Hellwind, que agora foi promovido
pra Runiprist da terceira companhia, vão, né, fazer ali a cerimônia junto com ele para elevar o Anhelrind a Runiprist, e o Caspenhausen, tipo, é o orador agora oficial da companhia deles. E quando ele faz essa cerimônia ali de promoção de cargo dele, ele começa a ver que a faca do Helrind, na verdade, era uma faca que ele conhece, de uma espécie de culto que ele fazia parte, um culto estranho que começou a pedir para ele umas coisas esquisitas, e que depois ele saiu desse culto. Ele não consegue ao certo, a memória dele está embaralhada, mas ele vê essa faca e ele imagina aquela outra faca, e ele explica pro comandante da companhia isso aí, e o comandante da companhia diz: alguém mexeu com a tua cabeça, cara, não é, tem nada a ver, essa faca não parece o que tu tá falando. Ele tá distorcendo a imagem da realidade. Quando ele vê aquilo ali, o que tá acontecendo com o Caspian, nós vamos descobrir daqui a pouquinho, mais pra frente na história. É que tem esse mistério do que tá ocorrendo na cabeça dele, que é bem legal também. E, no caso, o Runiprist ali, que é o principal relacionado a isso, fala pra ele que alguém entrou na cabeça dele e mexeu com ele. Aí tu pensa, será que foi o Runiprist que morreu? Não, isso já tinha acontecido antes. Quando ele começou a falar a língua deles, isso aí já é um sinal de que alguma coisa tá na cabeça dele. Fora que de vez em quando ele escuta um instrumento do nada, uma música esquisita que toca do nada. E, ok, vamos continuar, porque, né, o livro é grande e eu quero terminar em duas partes, eu não posso ficar me atentando muito a detalhes mínimos. Vamos agora pro Conselho de Nikia. O Conselho de Nikia nós vimos no livro dos Thousand Sons, da parte do Magnus e do Amon, que estavam ali se defendendo e tentando defender, né, o uso do poder psíquico como uma ferramenta do ser humano e não algo para ser temido. No Conselho de Nikia foi feito umas preparações para quando Magnus e os Thousand Sons chegassem. Uma das preparações eram que 3 grandes companhias de Space Wolves estivessem lá prontas. Os Space Wolves são os carrascos, os executores do Imperador. Então, caso o ânimo do Magnus fique meio, né, mexido, os Space Wolves estão lá para soltar os cachorros neles. E com isso, eles foram enviados para Nagia. Mostra nesse livro também que o Leman Russ queria censurar os Thousand Sons por esse uso indiscriminado de magiazinha, e tem algumas discussões filosóficas nesse livro, que tipo, por que o deles é bom com os Runiprists, com os Stormseers, e o dos Thousand Sons é ruim. E eles dizem assim, que a nossa magia é segura, enquanto eles se aventuram demais e arriscam demais. E aí os Thousand Sons se defendem, dizendo que nós temos mais conhecimento sobre o material, então a gente pode usar mais coisa, porque isso para nós é seguro. Bola fora, bola fora, bola fora, Thousand Sons. Mas como é que tu vai explicar para eles o perigo que ele está correndo, sem falar do caos? O Leman Russ tentou avisar, mas os Thousand Sons não se tocaram. E agora, eles fizeram esse Conselho de Nikia, culminou numa censura dos Thousand Sons, mas como o sentimento para banir o psíquico era muito maior do que o Leman Russ previu, muita gente no Império, muitos humanos normais, muita gente que tipo tem medo daquela época da Era das Trevas ali, que os psíquicos começaram a ficar loucos e planetas inteiros foram dizimados em ondas psíquicas de choque, com criaturas horríveis devorando tudo, com máquinas se voltando contra nós. Eles meio que não queriam o psíquico e culparam os psíquicos por todos os mal do universo. É verdade isso? Não. Todo mal do universo vem dos elfos. Tudo bem que todo elfo é um psíquico, então não tá errado, mas não tá 100% certo. E os psíquicos são vistos muito, muito mal, e eles queriam meio que banir o negócio. Então o Leman Russ só queria que o Imperador dissesse: Magnus, é errado isso aí, vamos parar um pouquinho com o poder psíquico, vamos lembrar que nós somos humanos primeiro, psíquico depois, e vamos tentar botar mais o pé no chão. Na realidade, maneira um pouquinho, não abusa tanto, porque qualquer coisa que tu abusa demais pode te fazer mal.
Pronto, era só isso que o Leman Russ queria. E ele queria que o Imperador botasse eles pra trás, num local que eles não fossem obrigados a usar o poder psíquico direto, não tivesse na linha de frente, coisa assim. Mas, meio que tipo os ânimos estavam exaltados e acabaram pedindo pelo banimento completo do uso de bibliotecários em todas as legiões. Ainda bem que os Space Wolves não usam bibliotecário, então para eles não afetou nada. Mas o que tu precisa saber é que os Space Wolves estavam aqui em formação de combate, caso necessário. E agora, quando estava chegando o pessoal e estavam todas as preparações sendo feitas, o Caspian foi convidado para um local chamado Sala Silenciosa. Nesse local estavam ali 5 Irmãs do Silêncio. Para um ser humano normal, que não é psíquico, tá perto de uma Irmã do Silêncio, dá uma sensação ruim, cara, ruim, um enjoo, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma vontade de se jogar do prédio. É uma coisa louca, porque tu não quer estar perto dela, dá uma coisa ruim isso aí. Uma pessoa que é um blank, que é um pariah, que não tem alma, dá uma coisa esquisita em qualquer pessoa normal. Num psíquico é impossível tu aguentar, mas pra ele, tipo, tá perto dessas Irmãs do Silêncio era uma coisa esquisita. E junto com elas estava ninguém menos que o Leman Russ, junto com alguns outros Space Wolves. O Leman Russ olhou pra ele, ele olhou pro Leman Russ, ele olhou pro Leman Russ e tipo disse... E o Leman Russ começou a abanar o rabinho. Não, tô brincando, não é isso que aconteceu, né? Porque, né, sem zoeira com a palavra com C, a gente não fala cachorro perto dos Space Wolves, nunca. Mas no caso, o Leman Russ inclinou pra frente e começou tipo a respirar profundamente com os presas de fora. E o Caspian ali, tipo, já tenso, mal, com aquelas Irmãs do Silêncio. E, tipo, com os Space Wolf olhando pra ele com uma cara de... A gente vai te matar e jogar tua carne pros cachorros. Ele, tipo, o que tá acontecendo? E aí, começa uma conversa que, na verdade, é meio que um interrogatório. O Constantin Valdor e outros custódias também estão presentes aqui. O Constantin até tem uma frase legal que ele fala nesse livro, que é assim, ó... Leman Russ, eu sei que tu finge ser um rei bárbaro, mas agora tá na hora de assunto sério. Como assim? O Leman Russ, ele tem uma imagem pública de que os Space Wolves são bárbaros, agressivos, violentos e que não tem respeito com nada, quando na verdade os Space Wolves são bárbaros, agressivos e violentos que fingem não ter respeito com nada, mas na verdade têm um respeito imenso. Eles sabem ao certo o papel de cada um no Império e eles sabem ao certo a ter um controle. É necessário um imenso controle para ter tanto poder e força na mão. Eles são a lâmina do machado do carrasco. Eles sabem que quando eles vêm, morte e destruição vai seguir. E eles sabem que eles só devem ser usados em último caso. Eles são muito ponderados, eles são muito inteligentes, mas eles têm uma aparência coloquial, engraçada, agressiva e meio que não se importa com nada, como se eles fossem tipo bárbaros por uma razão. Eles querem ser subestimados. Tudo que eles fazem é por um propósito, e isso funcionou. Outros irmãos, outros primarcas, as criaturas mais inteligentes do universo, olham para os Space Wolves como se eles fossem menos do que as outras legiões, e é exatamente isso que o Leman Russ quer, que eles o subestimem, que eles achem que ele é fraco só porque ele é baixinho, Lorde. Sim, ele é mais baixo que os outros, sim, mas ele é enfesado. E no caso, ele quer ser subestimado, porque quando o inimigo te subestima, tu consegue vencer mais fácil. E não só isso, ele quer ter uma inimizade nos comandos altos da Guarda Imperial, para que quando der um probleminha, eles, vamos chamar os Space Wolves. Não.
gente só chama os Space Wolves se realmente for necessário. Então tudo que eles fazem tem um porquê, um motivo, não é tipo tão falado e explicado ao certo todos os motivos que eles fazem, as coisas que eles fazem. Por isso que eu digo, eles são um pouquinho bárbaros, são, eles têm uns costumes tribal ainda diferentes, tem, mas isso funciona e tem uma utilidade prática também, e o Constantine Valdor e os Custódios sabem que isso é uma fachada e que na verdade eles são muito inteligentes e frios, assim como todos os Primarca, no caso o Leman Russ é assim como todos os Primarca. E agora, o nosso amiguinho, ele está numa sala, escuta, só ouve, com o Calas Typhon, que tu sabe, né, dos filhos do Mortarion ali da Death Guard, ele tá junto com o Constantine Valdor, ele tá junto com o Leman Russ, ele tá junto com o Fulgrim. Fulgrinho tá aqui? É óbvio que sim. Ele escutou que os Space Wolves e o Taki numa sala de descanso silenciosa, onde ninguém pode escutar você gemer, e um monte de homem forte e peludo. Fulgrim tá ali. No caso, Fulgrim tá aqui porque ele é o melhor duelista do Império, né? Sanguíneos, eles sanguíneos pau a pau. E aí eles estão aqui, caso Magnus, né, se rebele, precisa de alguém para lidar com ele, e o Leman Russ pode não ser o suficiente, então tu precisa de um duelista também. O Fulgrim tá aqui, então ele tá na sala com 2 Primarcas, comandantes tipo de elite dos Astarte, incluindo também o Haldunor, que é o primeiro capitão dos Blood Angels, e 5 Irmãs do Silêncio, além de um monte de Space Wolves que estavam aqui com ele. Então se tu achava que tu é pequeno, ele é menor, entendeu? Nessa sala aqui, esse cara não é nada. Quem é ele na fila do pão? Nem ele mais sabe, ele tá até desnorteado com tanto poder numa sala só. E aí, começa uma espécie de interrogatório. Quem é você? Por que você foi pra Fenris? O que te motiva? Quem é que te mandou ir lá? E ele diz, cara, eu não sei do que vocês estão falando. E aí o Leman Russ começa a falar e ele não entende o que o Leman Russ está falando. Ele pergunta, desculpa, eu não entendi. E aí o Leman Russ fala em outra língua e ele diz, você estava entendendo o que eu estava dizendo até entrar nessa sala. Você conhecia as vozes, tipo, as línguas dos Space Wolves no momento que você tá perto das mulheres da nulificação, que eles chamam tipo de Null Maidens também, as Irmãs do Silêncio. Você não consegue mais entender o que eu falo, e isso é prova de que você foi mexido na cabeça por algum tipo de poder psíquico. E aí o Calas Typhon fica puto também e diz, ele é mexido, mata todo. E aí, não, calma, Death Guard, nós temos que tirar a informação dele primeiro. Aliás, nós podemos usá-lo como isca. O que mexeu na cabeça dele vai querer voltar e conversar com ele, e eu tenho uma grande suspeita que foram os Thousand Suns. E como eles estavam aqui no grupo que queria meio que ferrar os Thousand Suns, no caso, proibir poder psíquico e inibir o máximo uso disso pelo Império, eles, né, ter uma espécie de espião enviado de forma ilegal para uma legião amiga e irmã. Isso aí não ia cair bem para a defesa dos Thousand Suns, então eles estavam querendo conseguir mais provas incriminatórias e descobrir quem na real mandou o Caspenhausen para Fenris. Então eles lançaram a armadilha. Ele foi com um contingente mínimo de segurança, um custódio e 2 Space Wolves. Nossa Lorde, isso aí é o mínimo. Nesse planeta de Nikia porque esse lugar tá cheio de custódia, tá cheio de Space Wolf, então eles botaram o mínimo possível de segurança nela. E de repente, no final do corredor onde eles estavam transportando ele, apareceu uma armadura vermelha e um capacete vermelho. Era Amon. Peraí, o Amon dos Thousand Suns, aquele que era o comandante ali do Magnus, que depois fez o ritual e tudo mais, o mesmo Amon? Não é o mesmo Amon. Nesse momento que eles estão levando o Casper, o Amon de verdade
tá junto com Magnus no tribunal, tentando defender o uso de poder psíquico. Esse aqui é alguém ou alguma coisa se passando por Amon. E aí ele começa a se aproximar do Custódio, ele aponta pro Custódio e fala o nome dele e diz parado, e o Custódio não consegue se mexer. A criatura começa a rir, o Caspian começa a ouvir aquela música mais alta e mais alta e mais alta na cabeça dele, e de repente um dos Space Wolves que tá ali com ele, o Train Weirdmake, foi pra frente para enfrentar esse Amon que tá vindo na direção do Caspian, e ele fala o nome Train Weirdmake parado, e o Train não consegue se mexer, e ele bate no Train e o Train cai no chão. Nesse momento, o outro Space Wolf que estava ali perto do Caspian avança em direção ao Amon, e o Amon aponta o dedo para ele e diz: urso parado. E aí o urso mexe os ombros, tipo, foda-se. Ele pega o machadão e ele começa a dar, tipo, primeiro ele dá na mão, cortando parte da mão, e o Amon tipo, e ele começa a gritar um urro de dor e cuspir uma coisa tipo do imaterial, assim, um vômito do imaterial ao redor, uma coisa completamente não natural. Aquilo ali não é Amon, aquilo ali é um Maleficarum, é uma criatura demoníaca. No comecinho desse livro, diz que os Space Wolves têm a tradição de esquartejar os inimigos, porque se um deles estiver possuído por um Maleficarum, que seria uma criatura demoníaca, eles vão ensinar a criatura demoníaca a ter tanta dor e tanto medo que ela nunca mais vai querer voltar. É verdade isso, Lorde? O imaterial funciona assim? Difícil a gente saber, porque as criaturas demoníacas não têm neurônios, elas não sentem sentimentos igual a gente, então é difícil entender se elas sentem dor ou não. Porém, o imaterial, ele é baseado nas regras do nosso mundo. Se todo mundo acreditar que machucar o portador da criatura e fazer ela sofrer muito faz com que ela não volte, isso pode virar uma realidade e impedir que a criatura volte. Então os Space Wolves, os mitos e as tradições deles meio que tem uma função prática também, porque a crença no 40.000 modifica o imaterial, e modificando o imaterial tu pode guiar o que tu quer. Então agora essa criatura ali ferida e gritando de dor e vomitando uma coisa estranha começou a correr e se esgueirar e fugir, desaparecer, como se ela piscasse e desaparecesse. Aquilo não era normal. Toda a base tentou caçar esse bicho, mas o negócio desapareceu. O que eu só acho esquisito nesse livro é por que eles não prenderam o Amon e trouxeram ele para interrogatório. É provável que o Amon de verdade não tinha nem ideia que essa criatura tinha tomado a forma dele, mas tu tem um monstro que é igualzinho um dos Thousand Suns. Vale a pena dar uma interrogadinha no cara? Vale, pelo menos para ver se ele é inocente ou não. No livro, eles não fizeram nada disso. Então, no livro, os custódios, principalmente, são os patos, deixaram a criatura demoníaca escapar e não prenderam o Amon para interrogar. Falha mesmo, 0 para eles. E o Caspian, depois de ter tido isso aí, ele percebe que, na verdade, ele era um espião o tempo todo. Essa criatura estava usando ele para se infiltrar nos Space Wolves, para ganhar conhecimento sobre eles. E essa criatura tem um poder psíquico estranho que, conhecendo o nome do seu alvo, ela tem um controle sobre ele, e isso era perigosíssimo. Tá, Lorde, mas por que no urso não funcionou? Porque pro Caspian, o nome dele é Urso. O nome dele não é Urso. O nome dele é Bjorn. Então, a criatura pegou o conhecimento do Caspian, que o nome dele era Urso, e falou o nome errado. Tem que falar o nome verdadeiro da pessoa para a criatura conseguir tomar o controle. Toma, trouxa. Então, a criatura fugiu e eles sabem agora que os Thousand Suns, querendo ou não, estão infectados
com as coisas do mal, as coisas do caos, as coisas que não podem existir, e por isso os Space Wolves defenderam o banimento total do poder psíquico e uma censura completa e um bloqueio do uso de poder psíquico pelos Thousand Sons, porque eles comprovadamente estão trazendo as coisas do outro lado pra cá, sem perceber, sim, mas não importa se a intenção deles é boa ou não, porque o inferno é pavimentado de boas intenções. E o Conselho de Niquia, você já viu, Magnus tenta defender o Imperador no fim, tipo que o Magnus tenta dar uma mentira, o Imperador diz, não, você está tentando manipular e mentir, isso é coisa, digo, isso é coisa errada, então bloqueia poder psíquico. E o evento que aconteceu aqui com Caspenhausen acabou também aumentando ainda mais a ideia e a vontade de bloquear e conseguiu mais inimigos ainda para a causa do Magnus. Então lamento, Magnus, não vai usar poder psíquico, espero que você obedeça, porque se não obedecer, o Leman Russ vai ter que ensinar uma lição para ti. E isso nós vamos ver na parte 2, vejo vocês por lá, aonde Próspero queimará, ou em francês, Próspero Brûlé. Até mais!